Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa guardar os nossos corações e as nossas mentes nele, que é a rocha. Queridos, queria dar continuidade com vocês aqui, então, ao estudo sobre a Páscoa. Nós paramos ali em Êxodo capítulo 1, quando Jacó, ele sai então de Canaã e vai com todos os seus familiares para o Egito ao encontro de José. José estando ali no Egito como governador e havendo grande fome naquela região de Canaã, ele manda trazer o seu pai com 130 anos e todos os seus familiares para morar no Egito. E o texto conta que aquela geração passou, morreu José, morreu os seus irmãos, Jacó já estava bem velho já, mas a descendência de Jacó, ela foi se multiplicando, ela cresceu e o povo cresceu ali no Egito. E entre mentes levantou-se um faraó, um novo rei que não conhecia a história de José, né? E com medo de que aquele povo que estava crescendo em número e em força tomasse o poder ali no Egito, faraó então ele toma algumas medidas para conter aquele avanço. E entre uma das medidas é escravizar o povo de Israel. O texto de Êxodo no capítulo 1, no versículo 13, diz assim: então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Então, esse novo rei toma essa medida, escraviza o povo de Israel ali no Egito. E não satisfeito com essa medida, ele também impõe um duro decreto para o povo de Israel. Ele diz que todo hebreu, todo menino hebreu que nascesse, ele deveria ser lançado no rio Nilo para morrer. E aqui começa a surgir um dos primeiros paralelos entre o Êxodo e a vinda de Jesus como Messias, como o Salvador do mundo. Porque vocês se lembram lá em Mateus, no capítulo 2, da mesma forma que Faraó manda matar as crianças, Herodes também, com medo e não entendendo, né, a realeza que os magos estavam falando, ele manda matar todo menino abaixo de 2 anos em Belém. E Jesus, ele precisa fugir. Maria e José precisam fugir com Jesus daquela região para que ele não morra, né? Então esse é um dos primeiros paralelos que nós encontramos aqui na história do Êxodo com a história do cristianismo. Nesse contexto, então, surge a figura de Moisés, né? Moisés, filho de Joquebede. Joquebede, então, com medo, vendo que Moisés era uma criança especial, ela prepara um cesto, coloca Moisés dentro de um cesto, né? E pede que a sua irmã acompanhe esse cesto para ver onde que a criança ia parar. E acontece que a filha de Faraó estava naquela região, ela vê o cesto, ela reconhece aquela criança como uma criança hebreia, e ela se compadece daquela criança e ela pega aquele cesto e ela então cuida daquela criança, né? Na verdade, ela não cuida imediatamente, mas a irmã de Joquebede, vendo aquela situação, ela se aproxima da rainha e pergunta se ela não queria que ela chamasse alguém para amamentar aquela criança. E ela chama exatamente a mãe de Moisés, Joquebede. Então, Joquebede, ela cria Moisés durante um tempo. Dizem os especialistas que o fato da rainha de Faraó solicitar alguém para criar a criança, para cuidar da criança, é pelo fato da própria rainha ser muito jovem ainda, né? Ser muito nova, talvez não tendo mais do que 12 ou 14 anos de idade.
Então ela não tinha experiências necessárias para isso, mesmo porque a realeza também não cuida de nada, né? Ela sempre tem alguém para fazer as coisas para ela. Mas Moisés então é criado por Joquebede e depois ele é devolvido para que ele seja instruído no Egito. Agora, quem era essa filha de Faraó? Eu falei rainha, mas ela ainda não era rainha. O texto fala filha de Faraó. Quem que era essa filha de Faraó? Ao longo da escravidão no Egito, passaram-se vários faraós, né? O texto bíblico nos fala que foram 430 anos. Mas quando nós falamos 430 anos, não foram 430 anos dentro da região específica do Egito. Os 430 anos, eles compreendem o tempo em que Abraão saiu de Harã e ele foi para o Egito, fugindo também de uma grande fome, né? Então foram 215 anos o período em que Abraão viveu na região do Egito e mais 215 anos o tempo em que Jacó e todos os seus familiares viveram ali no Egito, somando 430 anos. Mas quem foi essa filha de Faraó? Em 1957, é isso mesmo, 1957, o filme O Êxodo, ele conquistou um Oscar de melhores efeitos especiais. Uma performance muito bonita de Charlton Heston fazendo o papel de Moisés e Yul Brynner fazendo o papel de Faraó. E naquele contexto, creditava-se o Faraó como sendo o Ramsés II. E também, anos depois, Príncipe do Egito, um desenho da Disney, também atribuindo como faraó do Egito naquela época Ramsés II. Porém, novas descobertas, elas apontam para uma outra direção, né? Que o faraó do Egito não foi Ramsés II. Só para vocês terem uma ideia, em 2006 eles encontraram um KV-63. O KV é o nome que os arqueólogos dão para as tumbas, é um acrônimo. KV significa Kings Valley, né? Então é um acrônimo que eles dão para as tumbas que foram encontradas num cemitério. Chamar aquilo de cemitério até não é muito bonito chamar aquilo de cemitério, porque na verdade aquilo é uma construção faraônica gigantesca onde todos ou vários faraós e pessoas importantes do Egito eram sepultadas. Existem vários cavês ali, várias tumbas naquela região. E naquelas tumbas foram encontradas vários artefatos, várias inscrições, vários faraós que foram identificados também, né? E essas descobertas, elas auxiliam o texto bíblico e elas apontam para um outro faraó desse contexto do Egito, do contexto de Moisés, né? A filha de Faraó, acredita-se que a filha de Faraó tenha sido Hatshepsut, nome difícil de falar, né? Hatshepsut, ela era filha de Tutmés I. Tutmés I teve dois filhos, Tutmés II e teve Hatshepsut, né? Hatshepsut, ela chegou a ser faraó do Egito, se é que pode usar essa expressão, ou rainha do Egito. Inclusive, ela usava uma barbicha postiça para que ela pudesse ser mais reconhecida como autoridade no Egito. Porque o irmão dela, o Tutmés II, ele morreu muito novo. Dizem que ele teria ficado no poder apenas 4 anos, né?
Então, como Tutmés I não tinha um outro descendente, ela assumiu esse cargo. E dizem que Hatshepsut pode ser essa filha de Faraó que tenha cuidado desse menino Moisés que foi tirado das águas no cesto, né? Hatshepsut, ela morreu com 56 anos e ela reinou no Egito por 22 anos. Posteriormente a ela veio Tutmés III. Tutmés III existem muitos estudos apontando, muitas pessoas acreditam que ele é que tenha sido o faraó do êxodo no Egito, né? Existem alguns mistérios no KV-34, que é a tumba que se acredita a ele, porque os restos mortais desse KV-34, da tumba de Tutmés III, os restos mortais dele teriam 30 anos a menos do que deveria ter, né? E outra situação interessante também é que o filho de Tutmés III morreu de uma forma misteriosa, que não se sabe como que ele teria morrido, né? Então, por isso que existe um mistério em cima e existe uma crença de que talvez Tutmés III tenha sido o faraó do Egito, por conta dos seus restos mortais, que não se tem certeza que são dele, né? E por conta da morte do seu filho primogênito tenha sido uma morte que não se tem certeza como ela teria acontecido. Não existem indícios de como ela teria acontecido, né? E nós vamos estudar um pouquinho mais para frente que no Êxodo a 10ª praga seria a praga da morte do primogênito, de todo o primogênito, né? Todo o primogênito. Outra coisa interessante também é que no Salmo 136,15, a Bíblia diz que pereceu no mar Faraó e o seu exército, né? Então, existe uma dúvida a respeito desse achado no KV-34, dessa tumba de Tutmés III, se realmente quem está lá seria ele mesmo, né? Bom, mas independente dessa imaginário, de alimentarmos o nosso imaginário com essas coisas, é claro que a gente, como cristão e como amantes da palavra do Senhor, a gente sempre torce para que aqueles que apontam Tutmés III como o faraó do Egito e que ele não tem seus restos mortais encontrados e que o seu filho realmente morreu de forma inimaginável, ou que ele teria morrido, seu filho teria morrido pela 10ª praga do Egito, o que algo hoje não temos, né, como confirmar, independente de ficarmos alimentando esse imaginário na nossa mente, nós encontramos aqui a figura de Moisés, né? Moisés, irmãos, então, ele é o Cristo dos hebreus. Olha que interessante. Moisés é o Cristo dos hebreus. Ele é o libertador dos hebreus, libertador daquele povo. E uma característica que nós encontramos em Moisés e em Jesus, que Moisés, ele é o libertador que foi tirado de dentro do seu próprio povo, né? Assim como Jesus também é o libertador que foi tirado dentro do seu próprio povo. Só que o leque, ele se abriu. Enquanto Moisés libertou o povo hebreu, Jesus é o libertador não só dos judeus, dos hebreus, mas como o libertador de toda a humanidade. Ele liberta o povo escravo do pecado. Jesus veio para libertar o povo do pecado, da escravidão do pecado, enquanto Moisés veio para libertar o seu povo da escravidão do Egito, né? O Egito, ele tem uma figura de império das trevas, né? E se vocês lembrarem lá em
Colossenses, no capítulo 1, Paulo fala que em Cristo Jesus nós somos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, né? Então Jesus é aquele que nos transporta de um império. Da mesma forma que Moisés também é o libertador que vai transportar o seu povo para uma terra prometida. Transportar o seu povo do império da escravidão para um império de liberdade, né? Moisés, então, ele é o Cristo dos hebreus. Moisés, ele é educado dentro da cultura do egípcio. Ele aprende muitas coisas, entre ele a própria língua, embora lá na frente ele vai acabar se esquecendo da língua, porque o texto nos conta que Moisés, ele vê um egípcio tratando um escravo hebreu com muita dureza e o coração dele se entristece e ele toma as dores daquele escravo hebreu e ele mata um egípcio. E com medo de ser capturado e com medo de ser morto por Faraó, ele foge do Egito, né? Ele foge do Egito e vai para uma outra terra. E nessa terra ele constitui família ali, né? Ele constitui família ali. E a palavra nos conta em Atos, eu vou colocar aqui na descrição, não me lembro muito bem, capítulo 7, conta que os anos de Moisés foram 40 anos no Egito e mais 40 anos no deserto onde ele criou a sua família. E durante esse tempo, né, o faraó morre, né? Morre um faraó, o texto não fala qual faraó que teria morrido, né? Morre o faraó e se levanta um outro faraó ali naquela região. Mas Deus continua preocupado com o seu povo e continua preocupado com a escravidão do seu povo, e ele não se esqueceu do seu povo, né? Ele não se esqueceu do seu povo. Moisés, ele não está ali mais vivendo ali no Egito, né? Ele está em outra região. E o texto nos diz que Deus ouve o sofrimento do seu povo. Em Êxodo 3, capítulo 7 e 8, diz assim: Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla. Né? Então Deus, ele ouve o clamor. Aquele povo clama a Deus por liberdade. Né? Então eles não têm ainda, naquele momento, o seu libertador Moisés. Moisés está em Midian com a sua família, né, que ele constituiu. Ele está em Midian. Mas Deus ouve o clamor daquele povo. Deus não se esqueceu daquele povo, né? E ele então chama a Moisés. Deus aparece para Moisés numa sarça ardente e ele fala com Moisés e ele instrui a Moisés e ele dá uma missão. Ele entrega uma missão nas mãos de Moisés e ele diz para Moisés: você vai ser aquele que vai conduzir o meu povo para a liberdade. Você vai ser aquele que vai mostrar diante de Faraó os meus feitos. Você vai ser aquele que vai ser o meu representante diante do Faraó. E vai ser instrumento meu para a liberdade daquele povo. Então, nós vemos que Moisés se levanta como um libertador. Ele levanta o seu cajado diante de Faraó, mostrando os milagres e os prodígios e os sinais do Deus dos hebreus. Da mesma forma que Jesus, ele se levanta como representante de Deus, como o próprio Deus, se levanta fazendo milagres e prodígios e libertando e falando do seu amor, né? Moisés também se levanta. E ele se levanta como libertador, como Cristo daquele povo, com um propósito,
com uma missão, né? E a princípio ele fica meio reticente, né? Ele começa a questionar a Deus, falando que ele não sabia falar. Muito provavelmente, os 40 anos que ele passou em Midian, ele esqueceu o idioma, né? Ou se ele não esqueceu parte, ele esqueceu a maior parte. E a palavra de Deus fala que Deus falou com ele que ele ia levantar o seu irmão, né, Arão, para estar junto com ele nessa missão, né? Então, amanhã nós vamos falar o que acontece sobre as pragas, o significado das pragas, as 10 pragas que Deus envia como sinal para Faraó, para convencer a Faraó a libertar ou deixar o povo de Israel ser livre, sair do Egito para a terra que Deus tinha prometido para eles, né? Então nós vamos falar o significado dessas pragas, né? E nós vamos fechar então com o significado atual da Páscoa do Senhor Jesus para nós. Qual que é o paralelo dessa libertação? Nós já entendemos aqui um pouquinho, né, que Moisés se levanta como um libertador para o povo de Israel e Jesus se levanta como um libertador para toda a humanidade. Amém? Amanhã, então, a gente continue, faz esse fechamento, tentando trazer também, irmãos, esse momento que nós estamos vivendo de isolamento, né? O que isso tem a ver conosco, né? A gente reflete, a gente pensa, a gente busca de Deus. Senhor, o que o Senhor está querendo dizer para nós? Talvez o Senhor tenha falado com você alguma coisa, talvez você tenha escutado algum outro preletor, algum pastor falando sobre o que ele pensa sobre esse momento. E eu gostaria também de refletir com vocês sobre esse momento que nós estamos vivendo, né? O que o Senhor pode estar querendo dizer para a sua igreja, tá? Espero vocês amanhã então, em nome de Jesus. Fique com Deus, um grande sábado para todos.